O Conto do Amor, contado Caligares, capítulo 9, Nova York de novo. Uma vez de volta a Nova York, eu devia um telefonema e $20 a Gerald. Contei uma história qualquer. A sugestão de um antiquário italiano que teria visto uma foto do quadro, coisa assim. Ele não acreditou, mas teve a amistosa delicadeza de fingir que acreditava. Também liguei para meu filho e combinamos que ele viria a Nova York para o dia de Ação de Graças no fim de novembro. No mais, tentei voltar à minha vida de sempre, sem muito sucesso. Liguei para Luiz e ela pediu que eu a acompanhasse a mais uma festa privada do Mandigo Club, a inauguração da temporada, que aconteceria na primeira sexta-feira de setembro, numa boate da Rua 52, perto da 7ª Avenida. A festa era bastante animada. Meia hora depois de chegarmos, Luiz já estava envolvido numa transa com 4 ou 5 homens ou mulheres, não sei bem. A escuridão da sala me impediu de ver os detalhes. Subi para o primeiro andar da boate e fiquei contemplando uma loira um pouco acima do peso, ajoelhada, em frente à fila de homens negros e mulatos, decidida a satisfazê-los oralmente, um a um. Deus abençoe. Tudo me parecia trivial, choco, sem graça. Dependendo do estado de espírito, a repetição no sexo pode ser extremamente excitante ou extremamente entediante, e eu estava entediado. Voltei para casa. Luiz me telefonou no dia seguinte. Eu não tinha vontade de explicar nada. Disse-lhe que na festa eu também tinha tido aventuras incríveis. E ele me contou que o dono do antigo Afrodesiac, Jesus, uma espécie de bordel no Harlem, ia abrir um novo clube. E me convidou. Insistiu para que eu fosse. Ela não gostava de se aventurar sozinha à noite, acima da rua 125. Foi a mesma coisa. Deixei que Luiz se distraísse. Fiquei no bar conversando sobre esportes com 3 caras, tomei uma cerveja e fui embora. Luiz encontraria o caminho de volta. Aos poucos ela começou a perceber que eu não era mais um bom parceiro para esse tipo de aventura. Depois de mais 1 ou 2 ocasiões em que aleguei dor de cabeça ou coisa parecida, parou de ligar. Lucy era mais inteligente, afinal, era o cérebro do Fantasy Club, o clube das fantasias, uma empresa lucrativa fundada por ela que realizava fantasias sexuais para clientes abastados. Eu nunca fora seu cliente, mas, depois de um breve caso, tínhamos nos tornado amigos. Ela sentiu na minha voz que eu estava estranho e me convidou para almoçar. Passamos 2 horas no Thalia, na 50 com a 8ª Avenida. Lucy me contou as novidades do seu business e algumas histórias extravagantes que talvez ela estivesse inventando só para tentar despertar meu interesse ou meu desejo. No fim do almoço, ela desistiu e me perguntou se eu estava apaixonado. Eu disse que não, que estava pensando em outra coisa. Lucy respondeu que era bem isso que ela queria dizer. Se eu pensava em outra coisa, é porque estava apaixonado. Ela se levantou e foi embora com um sorriso, me deixando com a conta. Enfim, Lucy tinha alguma razão. Minha cabeça estava em Florença. Na Florença de Brunelleschi, talvez na própria Sacristia Vecchia, e eu não conseguia nem levá-la de volta a Nova York de Louis e de Lucy, que se parecia singularmente com o barroco romano sombrio da Capela de Príncipe. Em outubro, comecei a escrever essa história. Tinha tempo, eu mal saía à noite, ficava em casa nos fins de semana, a não ser pelas visitas periódicas às Barnes and Noble do Lincoln Center e por um ou outro cinema. Em novembro, enquanto avançava na redação da história,
decidi reler, ou melhor, ler de verdade, de uma vez por todas, as cartas que meu pai e minha mãe trocaram durante o namoro. Abri a caixa de madeira, com a nova chave fabricada pelo serralheiro de Milão. E peguei primeiro as cartas da minha mãe. Eram cartas de uma garota de 19 anos, que tentava parecer mais vivida do que era. Ela se esforçava visivelmente para imitar o estilo áulico, romântico e exaltado do meu pai. Era sua primeira correspondência amorosa. Minha mãe deve ter achado que aquele era o jeito certo. O resultado era quase cômico. Ela passava o tempo todo de maneira abrupta, de um estilo prosaico e concreto, que devia ser o dela, a uma espécie de mímese da agitação sentimental do meu pai. De certa forma, ela deve ter mantido essa alternância durante todo o resto da sua existência, sem conseguir arrancar o marido de seu sonho romântico, nem encontrá-lo no lugar fabuloso onde ele vivia uma outra vida. Sorte nossa, minha e de meu irmão, porque ter ambos, pai e mãe, perdidos na Arcádia, teria sido pesado demais. Ler as cartas de meu pai foi mais difícil. Primeiro porque eu estava cansado de seu estilo e também porque, lendo suas juras de amor, não saía da cabeça uma suspeita de hipocrisia. Quem ele tinha amado afinal? Minha mãe ou Dona Bice? Talvez ele estivesse sobretudo apaixonado por seu próprio estilo, que tentara praticar com as duas. Dona Bice o mandou parar com isso. Minha mãe tentou imitá-lo. Não conseguiu, mas no mínimo pensou que aquele estilo fosse sinal de um espírito que lhe inspirava admiração e amor. Ele devia gostar de minha mãe também por isso, porque ela era uma reserva de admiração infinita e garantida. Meu Deus, me ajuda! No envelope da última carta enviada por ele, escrita pouco antes do casamento, no fim de 1940, uma surpresa, uma carta diferente, nem dele nem dela. Era uma carta de Dona Bize, de 2 páginas, datada de 5 de agosto de 1974. Dessa vez, ele tinha achado um esconderijo ideal, a caixinha da qual só ele tinha a chave. Uma chave que nem eu, nem meu irmão havíamos encontrado depois da morte dele. Abri a carta em cima da mesa, fiz um café e me sentei para ler com calma. Nossa. Pinin, meu caro, tudo indica que esse endereço vale ainda. O meu também não mudou. Faz 30 anos que não lhe escrevo, mas me parece que você esteve sempre comigo. Ontem minha filha, Maria, se suicidou e preciso te falar de minha dor. Ela me deixa uma neta, Nicoleta, que tem apenas 2 anos e que será minha razão de viver mais um pouco. Do pai de Nicoleta eu nunca gostei, mas você tem filhos e sabe como é. A gente faz vista grossa. Ele era militante de lota contínua. Logo que a Maria ficou grávida, ele foi ainda mais para a esquerda, caiu na clandestinidade e nunca mais apareceu. Não sei até hoje se ele fugiu da Maria e da filha que estava por nascer ou se foi atrás das suas ideias. Alguns dizem que ele morreu, mas é quase certo que se exilou para fugir da polícia italiana. Deve ter ido para a França, Paris, provavelmente. Desde então, nunca mais soubemos dele. O que aconteceu, Pinin? Não digo entre nós, mas no mundo. Sei que você fez a sua parte e eu fiz a minha, mas teríamos preferido tomar um vinho com pão numa manhã qualquer em Montalcino ou mesmo ao lado da sua casa. Qualquer coisa teria sido melhor do que ir à luta. Fizemos o que fizemos porque não dava mais, não dava mesmo. Eles nos roubavam o ar, a vida.
quando eu conversava com Giorgio, esse era o nome do rapaz, escutava suas ideias confusas, parecia-me que suas escolhas eram ditadas por uma única razão. Ele não conseguia achar graça na vida como ela é. Não sabia trocar 2 palavras com o vizinho ou ficar parado para não incomodar o passarinho que pousa na mesa do restaurante. Não cantarolava no banho, não sabia que a alegria de esbarrar num quadro, num desenho, não sabia o que era a alegria de esbarrar num quadro, num desenho, num edifício que nos comove, não sabia nada da beleza. Para que a vida tivesse graça, era como se ele precisasse brincar com fogo. Há uma geração, Penin, que perdeu o entusiasmo de viver. Eles não conseguem encontrar nas esquinas do dia a dia o punhado de aventura que é necessário para colorir a vida. Pagam qualquer preço para se envolver numa história que lhes dê a ilusão de fazer parte da história com H maiúsculo. Tenho tanto medo de que Nicoleta siga esse exemplo que não lhe disse quase nada sobre o pai dela. Também mentirei sobre a morte da mãe e continuarei mentindo. Direi quando for a hora que Maria morreu no atentado do trem Itálicos. O que aconteceu ontem? Maria se deu um tiro ontem à noite, no caminho que sobe para a Piazza Michelangelo. Piazza Michelangelo. Levou consigo uma arma que deveria pertencer a Giorgio e que eu nem sabia que estava em casa. Maria se matou. Por quê? É a pergunta que me faço. Só tenho respostas idiotas e culpas das quais nunca conseguirei me livrar. Só espero não ter estragado a sua vida assim como eu estraguei a minha. Tarde demais, mas eu precisava te dizer isso. Maria nasceu em 1º de maio de 1939 e Nicoleta tem os olhos azuis de um homem que eu amei. Sou velha demais para te mandar um beijo de adeus, então, um aperto de mão, Bise. Em 1974, então, meu pai ficou sabendo que tinha uma filha de 35 anos e que essa filha acabara de se matar. Será que ele tinha respondido à carta? Será que tinha tentado conhecer a neta? Se ele respondeu, Dona Bise certamente não guardou a carta. Ela não gostaria que Nicoleta a encontrasse um dia, mas me parecia provável que ele não tivesse respondido. Descobri que tinha uma filha e perdê-la ao mesmo tempo. Isso era algo que podia acontecer do lado de cá, na vida real. Isso era algo que podia acontecer do lado de cá, na vida real, a que ele vivia conosco. Aqui, ele encararia esse horror sem problemas. Mas receber da Arcádia notícias tão reais devia ser intolerável. A monogamia de Ayun sobre Sodoma, que eu tinha encontrado em sua biblioteca, ele só podia ter adquirido depois de 1976, data em que foi publicada. Em suma, 2 anos depois da carta de... Gente, eu falei... É a monografia de Ayun, meu Deus, sobre Sodoma. Perdão, falei outra coisa aqui. Em suma, 2 anos depois da carta da Dona Bise, meu pai seguia lendo as histórias de Sodoma, fiel à sua vida pregressa de aprendiz pintor. Ele não tinha permitido que a carta destruísse sua Arcádia. Em Florença, deviam ser 6 da manhã. Resisti à tentação de telefonar para Nicoleta. Também no dia seguinte, resisti à tentação de lhe escrever. A carta de Dona Bise, que à primeira vista parecia uma boa razão para entrar em contato com Nicoleta, seria apenas um pretexto para ouvir a sua voz ou para forçá-la a me escrever. Achei melhor que a carta permanecesse em segredo, mas não a destruí. Dobrei-a assim como tinha sido dobrada originalmente e a enfiei-a no mesmo envelope. Amarrei as fitas e fechei a caixa com sua nova chave. Em suma, deixei para o meu filho
a tarefa de jogar tudo fora depois da minha morte. No dia seguinte, acordei muito cedo, depois de apenas umas poucas horas de sono. Em Siena, era meio-dia e liguei para Aldo Caraccio. Carlo Antonini, quais as novidades? Ele perguntou cordialmente. Advogado, eu disse, tem uma coisa que não lhe contei quando nos encontramos. Eu sei que Maria não morreu num acidente, sei que Bise inventou a versão do Itálicos e que Maria se matou. Houve um longo silêncio. O senhor está na linha? Verifiquei. Sim, estou aqui, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, Antonini. Essa história não está indo um pouco além da vontade de reconstituir um amor de seu pai quando jovem? O que a morte de Maria tem a ver com isso? A pergunta era legítima e mais uma vez eu não tinha muito o que dizer além da verdade. Disse, advogado, eu preferiria fazer a viagem e lhe dizer isto pessoalmente, mas estou ligando de Nova York, onde moro, e não estarei em Siena tão cedo, então vou te dizer por telefone mesmo. Tenho uma série de razões para supor que Maria era minha irmã, a começar pelo fato que ela nasceu no dia 1º de maio de 1939. A palavra irmã soava estranha, inadequada. Eu nunca tive irmãs. No silêncio, quase se dava para ouvir Caraccio fazer cálculos. Acrescentei, mentindo um pouco por omissão. Não sei se meu pai chegou a saber que tinha uma filha. Só quero entender melhor como ela morreu, apenas isso. E o senhor me disse que conversou com Bise logo depois da morte de Maria. É verdade, disse Caraccio. O que posso lhe dizer além do que você já sabe? Para Bise foi terrível. No fundo, digo no fundo porque Bise não era de falar muito, acho que ela se culpava, não por ter criado Maria sozinha. Bise não teve escolha. Ela não conseguiria se casar ou viver com um homem. Talvez conseguisse se fosse hoje, mas nos anos 30, ela não era feita para isso. Ela se culpava como qualquer mãe que perde uma filha dessa maneira. Achava que não tinha cuidado de Maria como deveria, e nem sei se é verdade. O fato é, eu disse, que Maria ficou grávida e sozinha depois que o marido sumiu. Maridos em termos, eles não eram casados. Não digo no papel, isso não seria relevante. Quero dizer que duvido que eles tenham sido em algum momento um casal. Por isso, acho que o sumiço do rapaz de Maria seja muito importante para entender o que aconteceu. Conhecendo Bise como eu a conheci, me ocorre outra ideia. Acho que Maria queria ser como a mãe em tudo. Posso até imaginar que ela deu um jeito de engravidar de um homem que sumiria, justamente para criar sozinha o filho ou a filha que teria, assim como ela tinha sido criada por Bise. Sem ter conhecido Bise, é difícil entender, mas Bise era dessas pessoas que levam os outros a dizer: quando eu for grande, quero ser como ela. Se isso valia para os amigos, imagine para a filha. Não digo que Maria se matou porque nunca conseguiria igualar a mãe, mas que essa sensação devia pesar, devia. Nossa. Ficamos em silêncio, ouvindo a respiração um do outro. Advogado Caraccio, muito obrigado. Pode parecer pouco, mas foi muito bom falar com o senhor. Tudo bem, Antonini. E se cuide, viu? Ele ainda me chamou antes que eu desligasse. Antonini? Sim? Seu pai era uma figura generosa e bonita. Passava a impressão de ser uma pessoa íntegra. Só era muito jovem para essa história. Acho que sim, disse. Espero que nos vejamos de novo, advogado. Claro, quando eu passar por Siena, apareça, se eu ainda estiver vivo. Claro que vai estar, advogado. Um abraço. A visita de meu filho no fim de novembro foi uma delícia. Passeamos e conversamos o tempo inteiro, mas não consegui lhe contar a história do avô dele e de Dona Bise. Além do mais, ficamos juntos apenas um fim de semana. Não houve tempo suficiente. Quem sabe um dia ele viesse a ler o que eu estava escrevendo. Passei dezembro e janeiro redigindo a história de meu pai de Sodoma, de Dona Bise, de Nicoleta e de mim, aos poucos. Trabalhava só depois da meia-noite.
Geralmente, quando encerrava minhas consultas, ia ao cinema, assistia qualquer filme e sempre na Rua 42, perto da Times Square. Não queria, na saída, encontrar calçadas vazias e ter a sensação que todos já tinham voltado para casa.